você escolhe a mediocridade, talvez sem perceber, você escolhe a mediocridade das suas ações, no meio que você definiu fazer parte, nos lugares que você resolveu frequentar, aquela historinha que se conta já há tempos nas redes sociais, que você é a média das pessoas que você anda, é real isso. E eu ainda acrescentei 2 fatores. Você é a média das pessoas que você anda, das coisas que você faz e dos lugares que você frequenta. Você é a média disso. Não dá para você falar de negócio estando com a galera que vai jogar bola. Durante a partida de futebol, você vai ter que jogar bola, falar sobre bola. Na balada, se você for um cara de baladeiro, na balada você vai ter que falar sobre balada, você vai ter que fazer isso. Agora, quando você estiver no foco do conhecimento, etc., você vai ter que ter uma galera que também consome aquele tipo de coisa. Porque senão vai causar arranhões toda hora e a coisa não vai dar liga e você não percebe que são arranhões, e aí que vocês começam a entrar em conflito uns com os outros, e a coisa não sai do lugar, fica todo mundo se agredindo, mas continuando andando junto, continuando fazendo as mesmas coisas, continuando nos mesmos lugares, com as mesmas práticas, e não sai do lugar. Quando as pessoas têm que perceber que esses rompimentos com pessoas, com lugares, com coisas, é que levam as pessoas a refletir. Pô, fulano rompeu comigo, começou a ler, tá ouvindo uns podcasts aí, e entrou num curso e tá deslanchando. Você leva o outro cara que você tinha arranhões com ele a te ver de maneira diferente, porque você teve a audácia de romper. Então, a partir do momento que você não tem essa audácia de causar rompimentos e seguir no rumo que você acredita ser o certo, você escolheu o outro lado, você escolheu o mais fácil, você escolheu não romper, você escolheu ir levando, você escolheu ir para a parte da reclamação, você escolheu essa parte da moeda. Só existe 2 lados nesse negócio aí, os que rompem e no mínimo tentam, e os que não têm coragem de romper e reclama. Se porventura alguém ousar fazer isso, vai reclamar ou vai questionar quem ousou fazer. Até que esse alguém que ousou fazer materialize na sua própria vida um resultado extraordinário, que foi o que aconteceu com o Rick Chester, por exemplo. Eu era um maluco que falava que iria dar certo na vida e que de repente tinha palestrado nos continentes do mundo. E aí muda, né? Opa, peraí, o cara não é maluco, não. O cara tá indo. E aí, o mesmo meio que eu saí questionado, hoje eu sou extremamente admirado pelas mesmas pessoas, mas porque eu tive a audácia de romper. Então, quando você não tem a audácia de romper, você é parte daquele problema diretamente. E a solução também está dentro do problema, porque a solução está no rompimento que só pode ser feito por você mesmo. Ou você vai acabar assistindo alguém dessa mesma galera rompendo, sendo chamado de maluco, de pirado, de surtado ou de surtada. Só que o dia que conseguir materializar algo, aquela mesma galera vai olhar e falar: ó, tá conseguindo, hein? E se acontecer igual aconteceu com o Rick, não vem chamar de sorte. Porque foi um cara que deu um tapa na mesa. Esse rompimento é um tapa na mesa, porque quando você rompe, todo mundo olha e te chama de mais maluco ainda. Só que esse tapa na mesa pode ser um tapa que vai dar alguns ecos e vai se dissolver, ou pode ser um tapa que vai dar um barulhão e vai te cair. E aí você tem que ser o cara audacioso que vai dar esse tapa, entendeu? Eu fui o audacioso da minha galera que dei o tapa na mesa. É simples assim. A partir do momento que você não dá o tapa na mesa, eu tive facilmente a opção arma ou conhecimento, arma ou trabalho. Eu tive essa opção desde criança, né? Porque eu nasci no meio do caos da periferia. Você sabe como é que é a periferia. Não precisa viver na periferia para saber o que é uma periferia. E onde tudo está ali à sua disposição o tempo todo, inclusive o trabalho honesto. E aí, quando eu escolhi o trabalho honesto, com 7 anos de idade, quando eu comecei a trabalhar, já foi um tapa na mesa. Que, a grosso modo, eu trazia as características de alguém que facilmente iria se perder. E eu já dei um tapa na mesa quando escolhi, com 7 anos de idade, fazer um canteiro e trabalhar, comer do suor do meu rosto. Aí depois comecei a perceber outras coisas que dava para vender, além de verdura, que eu comecei plantando verdura, cultivando verdura, colhendo aquilo e vendendo no carrinho de mão. Percebi que dava para vender sacolé, picolé, fruta, bijuteria, e tudo aquilo eram tapas na mesa, porque a galera que cresceu comigo não tinha a mesma coragem que eu tinha e já começavam a caminhar para outros tipos de caminho, e eu já perdi alguns amigos, alguns para a FEBEM, outros para clínicas de recuperação, outros a gente perdia mesmo por homicídio, perdi os amigos. Crescidos nascidos e criados no mesmo lugar. E eu começava a perder aquela galera e começava a caminhar. E a galera foi ver o Rick no extraordinário, mas eu vinha dando tapa na mesa há muito tempo. Então não pense, a galera que vai assistir aqui, não pense que aquele vídeo sustentaria o Rick de pé até hoje, que não sustentaria. Porque quando você dá um tapa na mesa, aí é que a galera olha para você, aí você tem que estar pronto para saber o que fazer com esse tapa. Então eu fiz as 2 etapas. Eu dei o tapa na mesa e provei que eu estava pronto para saber o que fazer com aquilo, entendeu? E é o que a galera não sabe fazer. A galera até dá uns tapas na mesa, mas não está pronta para lidar com tapa, né? Então, imagina, um cara criado no caos da miséria, de repente é convidado por um Flávio Augusto da Silva para trocar uma ideia. É convidado pelo Flávio para trabalhar com o Flávio. Flávio, cara.
A grosso modo, a galera vai atrás do Flávio. O cara vem atrás de mim para eu trabalhar com ele. Imagina, se eu não estou preparado. Surta. Você imagina um cara que passou fome, que dormiu no chão, que morou de favor durante a vida inteira, que nunca comeu bem, nunca dormiu bem, que abandonou a sala de aula. De repente, o cara ganhava quase 2 centenas de milhares de reais por mês. Eu morei de favor. Eu fui acostumado a vestir roupa usada dos meus irmãos. Eu busquei lenha para esquentar água, porque na minha casa não tinha chuveiro. Eu morei em casa de pau a pique, que é uma casa toda de madeira, com barro nas paredes, com palha de coqueiro, para amenizar vento, sol, chuva. Eu dormia para baixo, meu irmão dormia para cima em um colchonete de palha. 5 pessoas dentro de um mesmo cômodo. Eu fui conhecer banheiro com 12 anos de idade. Nosso banheiro era quintal, era o mato. Eu encapava caderno com saco de pão, minha mochila era um saquinho de arroz de 5 quilos. Eu não tinha televisão, até porque nós não tínhamos energia elétrica, então nós assistíamos televisão pela janela e pela cerca do único vizinho da nossa comunidade que tinha televisão. O dia que ele queria assistir, o programa que ele queria assistir, se é que naquele dia ele queria assistir televisão. Eu era filho do meio, não sou filho do meio, então não se comprava roupa para esse cara aqui. A roupa era comprada para o meu irmão mais velho, depois passava para minha irmã, passava para mim, eu passava para minha irmã, depois passava para o meu irmão mais novo. Na minha casa não tinha roupa de homem, roupa de mulher. Eu calcei que chute, cara. Eu tenho joanete que eu calcei que chute. Eu sou da geração que calçou que chute. O dia que eu consegui comprar uma conga, eu fui o cara mais feliz do mundo, que era difícil comprar uma conga. E hoje eu moro em 2 metros quadrados mais caro do meu país, e uma cobertura triplex que eu comprei, escolhi, paguei à vista. Você imagina se eu não estou preparado? Eu surto, cara. Então, isso é um tapa na mesa. É ser criado em toda essa dificuldade, estar na condição que eu estou hoje sem surtar. Com a mesma humildade sempre, com a caixa de isopor aqui do lado. Estou falando com você de dentro da minha cobertura e minha caixa está aqui. Apesar de começar agora novamente, eu sei onde vende água, eu sei onde é a praia, eu volto lá e refaço tudo de novo, que eu sei trabalhar. Nunca vou perder tudo. Se porventura eu perder toda a condição que eu tenho hoje, eu nunca vou perder o conhecimento que está aqui, que é intangível, que não pode ser tirado do rico. E essas coisas a nossa galera tem que praticar, entendeu? Não adianta só dar um tapa na mesa, querer subir degraus, etc. Você não está preparado para recomeçar. A pandemia provou isso para a gente. Cara, você tem que estar pronto para recomeçar, né? Nem só para avançar. Você treina andar para frente, mas se você tiver que descer 2 degraus, você está preparado. E de repente a galera não está tão preparada assim, né? Esse papo de que foguete não tem ré é bonitinho na rede social. Na vida real é outra parada, entendeu? E eu sou formado na faculdade da vida, né? Sou formado em superação na faculdade da vida, com pós-graduação, e me levantar todas as vezes que a vida ousar me jogar no chão. Eu vou levantar. E isso é ter a certeza absoluta que, se necessário for recomeçar, meu parceiro, estamos prontos, né? Tem um guerreiro de fé que vem do lugar onde eu venho, não gela. Então, nós vamos estar prontos para recomeçar. Eu estou até pronto para ir para frente, mas se tiver que descer degrau, a gente desce na humildade e refaz o processo. E a galera hoje em dia não está acostumada a fazer isso, né, cara? Refazer processos. Os caras só estão olhando para cima. Foguete não tem ré, foguete não tem ré. Na prática, não funciona assim. Se tem uma coisa que eu sou apaixonado, são com as voltas que o mundo dá. Eu falo isso. Uma das minhas maiores paixões é a paixão pelas voltas que o mundo dá, porque ele dá volta, né? Então, hoje eu tenho 2 dos livros mais vendidos do Brasil. Você imagina, um cara que vendeu centenas de milhares de cópias de livro em um país onde o povo não lê, e que escreveu esses livros depois de 40 anos de idade. Fui em todos os continentes do mundo, em todos os estados brasileiros. Assinei contratos milionários. Eu palestrei em Harvard, cara. Tá maluco? Palestrei na faculdade da França. Fui para Paris, para o Japão, Portugal. Rodei essa parada toda. Os caras queriam entender como assim, cara. Esse cara cresceu no meio do caos. Nós estudamos em Harvard, esse cara cresceu no meio do caos ao nível de matemática que esse cara tem, ao nível de discernimento, olha o dom desse cara tem de oratória. Como é que esse cara foi forjado? Eu falo, cara, eu tava na selva. Vender não treina não, mas treinar não vende não, mas vender treina. Eu fui treinado na selva, eu aprendi a fazer, eu troquei pneu de carro em movimento, eu não parava para trocar pneu. Não tinha opção que vocês têm de parar e colocar o carro no acostamento, colocar o triângulo lá atrás. Para mim não dava. Onde eu fui criado se troca com o carro em movimento, cara. O carro tá andando, você tá com o volante numa mão e trocando pneu com a outra mão. Foi assim que eu fui criado. E essa galera de hoje está muito acostumada a querer a coisa mais ou menos pronta. Não, nós estamos conectados, o mundo está nosso acesso, hoje é o digital. E pai, eu sou cego, eu sou do presencial. Eu peguei caixa de isopor e fui para a rua. Eu peguei carrinho de mão, fui para a rua, entendeu? Eu chorei solidão, eu tive um dia que eu não vendeu, não sabia precificar, não tinha mentor, não tinha nada disso na minha época. Então eu venho de um outro lugar, com a outra mentalidade e que tento fazer para acontecer. Não era assim, se alguém me vê, a partir daí acontece. Não, estou acontecendo desde 7 anos de idade, porque senão eu não estaria aqui. No meu livro eu falo isso, eu sou águia, né, cara? E um águia nunca perde, ou ele ganha ou ele aprende, né? Então, às vezes que eu ganhei, às vezes que eu aprendi, que aparentemente eu perdi, eu aprendi. E quando você perde, você não aprendeu. Se você tirar aprendizado da perca, não foi de tudo ruim ter perdido, né? Porque você erra menos na próxima tentativa. Eu sempre tive essa mentalidade, para mim foi mais fácil, porque eu não esperava que a coisa fosse fácil. Eu só sempre imaginei que se ela não fosse impossível, eu ia no mínimo tentar. E aí, tendo essa clareza do caos,
eu e um cara do meu lado, o cara olhava e falava, caraca, esse bicho é grande demais, não dá para enfrentar, não, é muito grande. Eu olhava pro mesmo bicho e falava, pô, é grande demais, não tem como errar, eu vou jogar uma pedra nele. Os caras tinham medo de enfrentar algo grande, eu falava, não dá para errar algo grande. Era a mesma coisa olhado de um outro lado, entendeu? Visão de águia. Aí eu fui me despontando da galera, e aí depois fui materializando resultado extraordinário, e depois fui virando voz dessa mesma galera que um dia eu me despontei, né? O segredo do sucesso faz morada no percurso. Quando você tem esse entendimento, você vê que o prazer está no percurso, cara. Você não tem que querer chegar no dinheiro como objetivo. O dinheiro tem que ser meio, o objetivo tem que ser outro. Se o dinheiro for final para você, se o dinheiro para você for fim, você vai lutar para ter dinheiro, depois para ter dinheiro não vai ter felicidade com dinheiro no bolso. Agora, se o processo para você for o que te leva ao seu propósito, aí você vai ver que o segredo do sucesso está no percurso, está na jornada, não está em chegar, em cruzar a linha de chegada. Está em correr a maratona. E por isso você vê um atleta dar a vida na maratona e quando ele cruza a linha de chegada, ele desaba no chão. Ou seja, o prazer dele está na vida que ele deu na maratona. Cruzar a linha de chegada foi consequência de correr a maratona. Então, eu sempre fui apaixonado pelo percurso. Até porque, nascido na realidade que eu nasci, não dava para ousar sonhar muita coisa. Seria quase que uma utopia. Ah, quando eu crescer, se Deus quiser, eu vou ter uma cobertura triplex. Você é louco, mano. Como é que eu vou sonhar uma parada dessa? Eu nasci no caos da miséria. Então não tinha como sonhar essas coisas, mas eu tinha prazer em ver o brilho no olhar na dona que comprava minha verdura, porque se ela compra aquela verdura, com o dinheiro daquela verdura, eu poderia comprar carne, que era a minha vontade. Então eu deixava a minha vontade, que era comer carne, e tinha prazer em ver a dona pegar a verdura, porque ali estava a venda. O brilho no olhar está no produto que você vende, no serviço que você oferece, que te possibilita chegar no seu propósito, no meu, no caso, comer carne. Então, meu olho sempre brilhou por tudo aquilo que eu fazia, que eu faço. Eu chegava com essa água na praia, antes de eu começar a vender, eu virava para o mar, molhava meu pé na areia, abraçava com a minha caixa, olhava para a água e falava, dizem que os meus olhos brilham quando eu falo de você. Brilhava quando eu falava de água na praia. Eu não tinha a menor noção que um dia eu não ia fazer aquilo. Mas quando eu vendia água, meu olho brilhava. Para você ter uma noção, a minha advogada hoje era minha cliente em Copacabana. Tamanho era meu nível de relacionamento com as pessoas. A minha advogada, cara, ela era minha cliente na areia de Copacabana. Você tem noção do que é isso? Eu tratei e ela me tratou tão bem na época de areia de Copacabana que o mundo girou e hoje ela é minha advogada. Então, isso é um nível de percepção de relacionamento que eu fazia sendo vendedor ambulante de rua. E eu era um cara, assim, visivelmente com cicatriz, mas era muita cicatriz. Essa pele que você está vendo hoje aqui, ela foi trocada depois de umas 6, 7 vezes depois daquele vídeo da água. Eu tenho uma montagem que tem 2 fotos minhas, uma na época da areia lá e uma foto minha hoje. Você fala, esse cara fez 30 plásticos, não fiz nenhuma. É porque naquela época não tinha como eu ficar cuidando de pele, eu estava na selva, meu parceiro. Ali eu tinha que arranhar, tomar arranhão, era outra parada. Mas eu estava muito focado mentalmente. Por fora eu estava só o pó e a rabiola, como se diz na favela. Por dentro a mentalidade era de gigante. Me relacionava com todo mundo, articulava com todo mundo, ensinava para quem sabia menos que eu, aprendia aquilo que eu ainda não sabia, tinha maior cuidado com as pessoas, sempre pensando, se eu tiver aqui para um patamar acima, eu preciso estar pronto, então eu preciso lidar melhor com esse patamar aqui. Eu sempre pensava, se pintou um problema aqui agora, cara, eu tenho que resolver esse problema, porque eu estou nesse degrau da escada. E se eu não resolver esse problema nesse degrau da escada, se eu subir um degrau, o nível de problema lá vai ser maior. Então, se eu não conseguir resolver o problema desse degrau, não adianta eu ir para outro degrau. O problema lá é maior. Se lá a condição de ganhar é maior, a possibilidade de lucro é maior, se der merda lá, o problema é maior, cara. Então, tem que resolver esse problema nesse degrau da escada aqui. Aí eu comecei a desvendar algumas coisas no degrau que eu estava. Eu sempre fui um cara que evitei olhar para o outro degrau e eu desvendava o degrau que eu estava, eu apaixonava pelo degrau que eu estava, eu dava a vida pelo degrau que eu estava e isso automaticamente construía o próximo degrau ou me levava para o próximo degrau. E hoje os caras não querem saber do degrau. Os caras chegam para o Rico e falam, Rico, onde é que está a escada? Não é assim, cara. Mas, porra, a minha é construir, irmão. Você tem que construir a sua. É quantos degraus? Eu falo, mano, quanto você quiser. Não tem fundo do poço nem topo. Tem todo lugar que você chega tem um próximo nível. Tem um próximo nível pro cara que tá morando na rua, tem para mim, pro Flávio Augusto, pro Barack Obama, pro Bill Gates, para qualquer um, cara. Para você, para qualquer um. A diferença é como cada um de nós lida com essas mesmas 24 horas, com essa mesma riqueza que é o tempo distribuído igual por Deus para todos nós. Um dia tem 24 horas para mim, para você, para todos esses outros que vão nos assistir, para os bilionários, para
os paupérrimos, 24 horas para todo mundo. O que muda é a maneira que cada um de nós usamos essa moeda preciosa que é o tempo e o que nós conseguimos enxergar e quais são as correções que nós conseguimos fazer em nós mesmos para tocar para frente. E isso tudo é percurso, cara. Isso não é final, isso tudo é percurso. E quando a galera entender que é o percurso que te leva para o próximo nível, a galera vai cuidar melhor e vai ser mais apaixonada pelo percurso, vai ter mais prazer, mais brilho no olhar e lidar com o percurso. É assim que funciona. Você tem que tomar mais cuidado com o que você está plantando e cultivando, se é que você está plantando e cultivando, porque hoje a galera quer fruto, a galera não quer plantar nem cultivar, a galera quer fruto. Onde é que está o fruto? Quando eu começo a colher, eu falo, tá, você plantou o quê? Não, mas eu não, você plantou o quê, colega? Não, mas você plantou o quê? Me fala o que você plantou, que eu vou te falar quando você começa a colher. A galera não quer nem plantar. E sem plantio não tem cultivo, ou seja, não tem percurso. Você não plantou, não tem percurso, cara. E sem plantio e cultivo não tem colheita, simples assim. Se a galera não entender esses básicos, a galera vai se perder na caminhada e depois ainda vai, para diminuir o mérito de quem conseguiu alcançar, vai chamar de sorte. Ah, não, mas o Rick deu sorte. Ah, mas o Rick é 1 em 1 milhão, meu parceiro. O meu comprometimento comigo sempre foi o seguinte, eu sempre virei pro espelho e falei, olha, cara, dizem que é 1 em 1 milhão que consegue, mas se for 1 em 1 milhão, esse 1 sou eu. E se for 2 em 1 milhão, sou eu e mais 1. Se for 3 em 1 milhão, sou eu e mais 2. Mas eu vou me incluir nessa parada aí da minoria que vai chegar, porque senão você vai falar, cara, é 1 em 1 milhão. Só que não é 1 em 1 milhão. O Rufino chegou, o Flávio chegou, o Rick chegou, o Fulano, o Joel chegou, e aí vai. Não é 1 em 1 milhão, é quantos quiser em 1 milhão. A pergunta que fica é quantos realmente querem, para além do discurso. Bom, o maior deles é me policiar para não perder minha essência, tomar muito cuidado para não me distanciar da fé e tomar muito cuidado para que minha filha não perca o instinto de selva. Primeiro porque minha essência é o que eu tenho de mais valioso, eu posso perder meu dinheiro. Mas se eu perder a essência e ficar com dinheiro, eu vou ser um pobre com dinheiro na conta e não um rico. Pessoa sem essência é isso. Se eu me distancio da minha fé, perdeu o sentido. Porque eu acredito, eu não falo de religião, tá? Eu tenho respeito imenso pela fé das pessoas, eu tenho a minha fé, e eu penso que a parte mais bonita da fé não é a fé que eu acredito ou que eu comungo, é o respeito que eu tenho pela do outro. Isso é fé. Porque se eu não respeito a fé do outro, eu não tenho fé. Eu não entendi nada sobre ter fé, então eu falo muito de fé. Mas se eu me distancio da minha fé, eu não entendi nada do propósito que Deus tem na minha vida. Falou, eu vou te levantar não para comemorar o seu resultado, mas para que o seu levantar sirva como motivação para que outros tantos se levantem. E é você que vai me ajudar nessa parada aí. Isso é a minha maneira de crer. Os pais de hoje em dia têm aquela mania de falar, eu vou trabalhar para que meu filho não tenha que passar pelo que eu passei. Só que nessa teoria eles fazem tudo para os filhos e arrancam dos filhos, inclusive, o instinto. E se você arrancar o instinto do seu filho, meu colega, você matou o seu filho. Eu tenho que tomar muito cuidado para minha filha ser neta de Velho Roxo, que é o cara que me ensinou tudo que eu sei, ser filha de Rick Chester e continuar esse legado para a gente depois. Como é que faz isso, Rick? Porque ela não tem fome, ela não tem frio, ela tem um conforto, ela vai ter educação. Como é que tu faz isso? Ela tem berço, né, cara? Então, os pais hoje em dia têm que entender qual é o berço que o seu filho é criado, né? Ela tem que ter exemplo dentro de casa. Ela tem esse exemplo de avô, ela tem esse exemplo de pai, ela tem esse exemplo de mãe, então ela tem berço. Ela não vê o pai dela viajar na maionese, como se fala na favela, né? Eu fui criado, hoje em dia, para você ter uma noção, tirando um pouquinho da minha filha rapidamente, eu vou voltar, por favor. Os pais e mães da comunidade, né, normalmente, eles começam a trabalhar e pela falta de clareza do que fazer com o dinheiro, começou a trabalhar. Hoje a mãe fala, não, tem que levar uma lembrancinha para minha filha, porque a lembrança da minha filha é sagrada. Aí leva a lembrancinha para a filha hoje. Aí quando é amanhã, fala, não, hoje eu também tenho que levar a lembrancinha para minha filha, porque a lembrancinha para minha filha é sagrada. Aí leva a lembrancinha para a filha amanhã. Aí no primeiro dia que ela leva a lembrancinha, a filha fala, pô, mãe, eu amo a senhora benção, você dá um abraço e pega a lembrancinha. No segundo dia ela fala, mãe, eu amo a senhora benção, dá um abraço e pega a lembrancinha. No terceiro dia a mãe vai trabalhar, volta e fala, eu tenho que levar uma lembrancinha para minha filha, porque é sagrada. Aí ela leva a lembrancinha, o comportamento é o mesmo. No quarto dia, a mãe não tem dinheiro para levar a lembrancinha. Quando ela chega em casa e abre a porta, ao invés da filha dar um abraço, falar, eu te amo, tomar uma benção, ela fala, mãe, o que a senhora trouxe para mim? E naquele dia a mãe percebe que ela criou um problema chamado a lembrancinha. E que a filha deixou de esperar a mãe, passou a esperar a lembrancinha. A mãe arrancou o instinto da filha, com a melhor das intenções. Então, os pais têm que tomar muito cuidado para que a lembrancinha não distancie o pai da filha. Então, as pessoas erram tentando acertar e nem percebem. E o Rick consegue visualizar isso porque o Rick vem dessa dor e vem desse ambiente onde as pessoas fazem isso na naturalidade e não percebem que estão errando.
E quando a mãe chega sem a lembrancinha, que o filho fala: o que a senhora trouxe para mim, mãe, o que a senhora trouxe para mim, pai, e não tem nada na mão, aí o pai se sente um inválido. Tão inválido que ele não consegue falar com o filho dele, ou a mãe não consegue falar com a filha dela. Esse filho ou essa filha corre pro quarto, fica emburrado lá, bate a porta, coloca o travesseiro na cabeça, a ponto do pai e a mãe surtar e se virar, dar um jeito de buscar uma lembrancinha para dar pro filho, ao invés de chamar o filho com um papo reto, sem curva, falar: peraí, deixa eu te situar aqui, a vida não é lembrancinha, não. Eles não conseguem perceber esse óbvio. Eu percebi isso muito cedo. Por que eu percebi? Porque eu tive um pai que me tratou com exemplo. O meu pai teve, na ampla maioria da vida, nós não tivemos muita condição. Mas teve época que ele poderia ter me dado a lembrancinha e ele não me deu. Pra você ter uma noção, meu pai nunca me deu uma camisa de time. Ele falava que não queria que eu torcesse pro time dele, queria que eu escolhesse o meu time. Então ele não me deu uma camisa de time. Meu pai nunca me deu uma bola, uma chuteira, mas ele me dava exemplo de luta, de guerra, de selva, etc. E eu, na revolta de criança, sempre imaginei, falei: caraca, meu pai não me dá as coisas que eu quero, cara. Depois, com o tempo, eu fui percebendo que o meu pai nunca me deu o que eu queria, mas sempre me deu o que eu precisava, que foi instinto, que foi ver o trabalho e ser apaixonado, que foi não ter vergonha do suor do rosto, desde que seja constituído com dignidade, com hombridade, respeitar pai e mãe, tomar benção, crer em Deus. E aí, cara, ele me passou o que eu precisava para a vida. E eu queria lembrancinha, olha que louco. E os pais de hoje em dia estão dando as lembrancinhas. O pai chega em casa e fala: não, dá o celular para ele para ele interter. Dá o celular para ela interter. Aí quando o filho cresce, começa a andar com a galera da rua, o pai fala: pô, mas para você só tem valor a galera da rua. Aí o filho fala: pô, mas quando eu era pequeno você me dava o celular para eu interter, você não interagiu comigo, como é que você quer que eu tenha interação contigo aqui agora? Os pais estão causando um distanciamento dos filhos sem perceber, na melhor das intenções. E eu percebi isso rápido lá na selva. Eu percebi que tudo que o dinheiro pode comprar é barato. Qualquer coisa que o dinheiro pode comprar é barato. De uma Lamborghini, a cobertura que o Rick está aqui, o iPhone 12, sei lá, uma viagem para o exterior, isso tudo é barato, porque pode comprar, cara. Mas o abraço, o amor, o eu te amo, a essência, a humildade, a fé, a ternura, a compreensão, a compaixão, isso tudo você não compra, né? E aí eu lutei para não perder o que o dinheiro não compra. Eu entendi que era barato, qualquer coisa que o dinheiro pudesse comprar. E aí isso me fez com que eu me aproximasse ainda mais da minha família, tivesse ainda mais cuidado com meu filho, com meu pai, para ser esse exemplo, para que a minha filha pode transformar a sua realidade se você de fato quiser que isso aconteça. E aí quando eu pisei no tapete vermelho de Copa do Palace, já tinha uma fileira de segurança me esperando, todo mundo me conhecia, um monte de fotógrafo que eu fui entrando, assim, me deram aquele cartãozinho da suíte do Copacabana. E era um vendedor de água que estava ali, não era um palestrante. Na mente deles, eles estavam esperando o Rick Chester e tal. Para mim, era o Rick, o vendedor de água, o ambulante de Copacabana estava ali. E eu vi um dos hotéis mais renomados do meu país levantar para me aplaudir em frente ao lugar que eu vendia água. Aquilo foi foda. Aquilo provava que o homem é aquilo que ele quer ser. Negro, favelado, formado na faculdade da vida, digno de comer do suor do seu rosto, que trabalhou a vida inteira sem se vitimizar, que não desistiu, que não é mais que ninguém, e que, por sua conta e risco, saiu da ilha de Copacabana e conseguiu entrar num hotel onde hospedou Madonna, Michael Jackson, e eu poderia ficar aqui falando aqui o restante da noite, que eu não ia conseguir falar a galera que hospedou ali. E eu estava ali, pela porta da frente, convidado. No mesmo carrão que eles chegaram, no mesmo tapete vermelho, hospedando a mesma suíte, tendo acesso à mesma comida e sendo aplaudido de pé. No mesmo saguão, no mesmo salão que eles fizeram os shows que eu não teria nunca condição de pagar e comprar o ingresso. E eu estava lá no mesmo palco. Porque Deus não dorme, o homem é aquilo que ele quer ser. Então aquela foi, sem sombra de dúvida, a coisa mais bonita que eu já vivi, não por causa do Rick pessoalmente, mas por causa das voltas que o mundo dá. Se você tiver que se apaixonar por alguma coisa nessa vida, não pense duas vezes, se apaixone pelas voltas que o mundo dá.